Pai, nós te louvamos essa manhã, te agradecemos por essa oportunidade de nós estarmos voltando nosso coração, Amém, nossos Senhor. pensamentos, tudo nosso ser, a tua pessoa viva. Obrigado por Amém. Amém. tão grande salvação. Não podemos nos Aleluia. esquecer do Amém. que o Senhor fez, do que o Sim, Senhor meu está Deus. fazendo e do que ainda o Senhor vai fazer em nosso coração. Prossiga Amém. essa Amém. obra transformadora, nos conduzindo à maduridade. Nós estamos Sim, Senhor. abertos Amém. à tua palavra, palavra que é Amém, Senhor. viva, que é capaz de separar, que é capaz Amém. de dividir nessa manhã, Senhor. Pelo teu Espírito, vem trazer luz para nós. Nós te pedimos, Pai, Amém, em Senhor. nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, amados irmãos. Amém. É, vamos dar início à nossa reunião, irmãos, voltando em 1 de Coríntios, novamente, capítulo 3. E na reunião anterior nós abordamos a partir do versículo 10, mas hoje eu queria começar lendo do versículo 1 até o 4. Se algum irmão Hum. puder ler. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Amado, você sabe que é interessante essa abordagem, porque vamos falar assim, nós estamos lidando com irmãos em Cristo. Para nós Verdade. é muito fácil dizer, não, o espiritual é o irmão em Cristo. Quando a gente fala de carnal, ele fala assim, esse não é de Deus, né? Porque nós vamos julgar segundo o procedimento, né? Mas é interessante, porque aqui está falando para a igreja em Corinto. É verdade. E aqui realmente é bem forte, porque ele vai tratar os irmãos como algo que não trataríamos nós. Individualmente, eu acho que ninguém de nós vai falar assim, irmão, você é um carnal, né? Mas graças a Deus que Paulo, que é alguém que foi colocado por Deus, que é alguém que está andando no Espírito, guiado pelo Espírito, falou essas palavras. Porque hoje essas palavras são as que podem nos exortar. No passado, irmãos, Verdade. nós às vezes nós vimos pessoas pegando e usurpando palavras como essas aqui para direcionar a uma pessoa direta. Nós não podemos fazer isso. Não, Nós não temos a autoridade para fazer isso. Agora, a palavra de Deus pode fazer, a não ser que seja uma coisa específica na qual, como igreja, tem que tratar. Aí a gente não pode, agora, individualmente, aproveitar um espaço de uma reunião para maltratar um irmão não pode sair de nós, direcionando ou pegando uma palavra disso, né? Você, fulano de tal, é carnal. E nós, no passado, né, nós vivíamos isso, né, irmãos? Estávamos até acostumados e achávamos até engraçado, né, quando alguém pegava um microfone e começava a maltratar outra pessoa, né, como dizendo que é Deus que está falando. Então, isso aqui, irmãos, graças a Deus pelas palavras, porque as palavras de Deus, elas são para nós. Quando nós Amém. estamos ouvindo a palavra, nós não falamos assim, essa palavra aqui é do fulano de tal que está falando. Quando nós estamos ouvindo, nós dizemos, é Deus que está falando conosco. Mas o preleitor, ou a pessoa que está da parte do Senhor, ele não tem o sentimento que é Deus nele falando. Ele está falando da parte do Senhor, que é muito diferente. A única pessoa que Deus falava diretamente, e era Deus falando, é Jesus Cristo. Ele, se quando ele abrir a boca, é Deus falando e nele, Deus mesmo falando. Ele é, vamos afirmar isso, né, irmão? Que gostoso afirmar. É o verbo da vida, é a palavra Amém. amém, viva, é a palavra andante. Quando ele falava, irmão Faganelli, era Deus falando. Ixi, que amém. alegria, que liberdade de falar isso, né? Embora Já nós estou fomos sentindo uma ofuscados um liberdade tempo atrás. agora aqui.
Você viu? Desculpa, irmão, mas assim, essa introdução ela já foi rica demais, porque assim ela Amém. limpa um monte de coisa que está no coração. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Deus seja louvado. Amém. Maravilhoso. E essa Maravilhoso. liberdade, irmão, que o Senhor está nos proporcionando é pelo Espírito. Não vem de Amém. nós. Essa Sim, confiança, essa liberdade vem porque Deus tem interesse, através de sua palavra, edificar a sua casa, que somos cada um de nós. E vamos tentar, nessa reunião, abordar essa questão de uma maneira mais simples, deixando a oportunidade dos irmãos, porque os irmãos, tá, eu tenho certeza, os irmãos estão cheios da palavra, cheios de luz para contribuir nessa abordagem que a gente está tentando fazer. E outra coisa que eu queria deixar claro, irmãos, toda vez que nós entremos em 1 de Coríntios capítulo 3, é abrangente. Nós podemos usar 365 dias para abordar isso aqui. É insondável, é riquíssimo. E eu Amém. convido os irmãos a que cada vez mais nós possamos aprofundar nesse capítulo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, porque são extraordinários. Logicamente, todo capítulo, todo o livro é muito bom. Mas eu queria fazer uma introdução falando da igreja em Corinto. A igreja em Corinto, por essa situação de carnalidade, irmãos, ele perdeu a sensibilidade. E uma coisa que na vida com Deus não podemos perder é sensibilidade em relação, primeiramente, nossa relação com o Senhor. Nossa relação com o Senhor deve ser muito afinada. Nós precisamos estar conectados com o Senhor. E, logicamente, nossa conexão é pelo Espírito. Não amém. tem miraculosidade, né? Vamos falar assim, né? Eu estou orando e escuto uma voz, escuto uma visão. Não. Nossa ligação com Deus é direta através das Escrituras. Quanto mais nós estejamos sensíveis a essa direção que o Senhor nos dá, nós mais clareza temos nas Escrituras. Irmãos, Amém. não temos que ter medo de errar. E uma coisa que eu quero encorajar os irmãos, porque nós estamos aqui a que cada um de nós leve adiante aquilo que o Senhor está colocando no coração, porque isso vem de Deus. Nós vamos Amém. abordar aqui Amém. essa questão também de uma maneira mais clara. Mas você sabe, irmãos, que essa situação de carnalidade da igreja em Corinto, ele fez perder a sensibilidade do que pecado. Quando uma pessoa carnal, que aqui Paulo ele trata ele como criança, porque é isso que nós precisamos perceber. Uma pessoa que é criança espiritual, ele não está apercebida no que ele está praticando. E nós vamos lá em Efésios, em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, podemos ler junto, irmãos? Isso aqui é muito bom. 5:19. É 1 Coríntios? É Gálatas, Gálatas São irmão, Gálatas. 5, 5:19. Ora, as obras da carne são conhecidas. São o quê? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, fações, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes com estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdará no reino de Deus os que tais coisas praticam. Irmãos, você sabe que uma coisa que me chamou a atenção nessa abordagem que eu estava fazendo é que Paulo já tinha mandado uma carta para eles, que o Espírito Santo não disponibilizou para nós. Mas tem uma frase aqui que ele vai, é como dizer assim, ele abordou já essa questão aqui no 21, se os irmãos percebem, disse assim, como já outrora vos preveni. Ou seja, esta questão de lidar com alguém que é carnal, e eu tenho um sentimento que não é tão fácil lidar com isso. Ou seja, Paulo já estava hipoteticamente, já tratou essas questões de alguma maneira. Então, nós estamos lidando com alguém ou com uma igreja que, na formação deles, na prática deles, era natural ou normal certas coisas. Então, quando nós lidamos com irmãos
que aparecem, irmãos que se convertem ao Senhor, eles vêm com uma bagagem. Eles vêm com coisas práticas que para eles são normais. Como Paulo vai descrever em Efésios capítulo 2, ele vai dizer que outrora vós eras inimigo de Deus, andando segundo os pensamentos, com todo tipo de bagagem que cada pessoa traz. Agora, por que eu estou apresentando isso? Porque quando uma pessoa ouve o evangelho, ou ele crê no evangelho, qual que é a garantia que uma pessoa ela é de Deus ou não é de Deus? Porque ela ouviu, só que ela tem uma bagagem muito grande. Então, é importante nós ressaltarmos isso, porque nós estamos lidando com uma igreja que eles eram verdadeiros de Deus e eles tinham o Espírito. E qual que é a base? Vamos falar assim, Efésios, que todo mundo conhece, 1:13, né? Que vai falar que eu sempre falo esse versículo, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho na qual tem escrito, postes selados com o Espírito da promessa. Então, Paulo vai dizer nos Gálatas também, capítulo 3, quando ele vai repreender eles, lembra a repreensão deles? Capítulo 3, versículo 1 de Gálatas, ele vai fazer essa afirmação. Ô Gálatas insensatos. O apóstolo Paulo tem que lidar com cada coisa, né, irmão? Quem vos fascinou? A vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. A pergunta é: recebestes o Espírito, tá vendo? Pelas obras da lei ou pela Pregação da pregação da fé. fé? Então, quando nós lidamos com pessoas e na vida inicial delas, elas vão crer no Senhor, logicamente. A pessoa verdadeira, ela vai passar pelo batismo, ela vai se converter, ela vai ter manifestação, ela vai crer e vai receber o Espírito. Isso podemos falar que é o ponto de partida de uma pessoa. É o ponto de partida de alguém que vai caminhar. Então, por exemplo, capítulo 8 de Romanos, nós temos um versículo que nós até ficamos maravilhados, né? Versículo 14, vai falar assim: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, que é o ponto de partida de alguém que é agora filho de Deus, recebe o Espírito. Agora, de aqui para frente, ele tem que ser guiado pelo Espírito para confirmar que de fato é de Deus. Agora, nessa transição, isso que eu queria ressaltar, nessa transição do que a pessoa inicialmente vem para o Senhor, e nessa caminhada, você pode se encontrar com pessoas carnais, como é a igreja em Corinto. É muito interessante nós considerarmos isso. E uma coisa que me ajudou muito, o irmão Heber, porque eu tinha uma visão errada em relação a quê? Eu falava assim: não, nós temos que ter cuidado com o irmão novo. Veja bem, tem coisa que você não pode falar, tem coisas que você. E eu pensava assim, então tomar cuidado com o irmão. Irmãos, isso é engano, vou falar para vocês. Agora eu percebo. Quando uma pessoa nova ela vem, o evangelho não tem evangelho light para ele. O evangelho é o evangelho. É Puxa, verdade, irmão. impressionante, irmãos. Eu Você vê ganhei que luz. esse cuidado é da carne, né, irmão? Você quer proteger o Isso, irmão, você não quer trazer uma palavra, uma exortação que você perca ele, né? Que ele vá embora, né? exatamente. Você quer manter ele no Isso, grupo, mas as isso. coisas não são dessa forma, né? Não são. E que, na verdade, quem mais ouve repreensão ou palavra forte são os irmãos novos. Os velhos ficam Irmão, não. chatos, chateados. Isso, muito bem. Os Ó, irmãos voltando lá. acham que não tem, os irmãos mais velhos, né? Isso é um alerta para nós. Sim, Muitas irmão. vezes eles não acham que eles estão nessa situação. Então, ela acha que essa palavra não é para ele. Esse é um perigo, porque toda Sim, palavra é para todos, não é para alguns. Porque dentre sim, essas obras da carne aqui, pode ter certeza que uma ou outra nós vamos cometer. verdade. Não foi lido lá as obras da carne? Oi. Não tem Gálatas lá, 5:19.
5,19, só para eu repetir aqui, por exemplo, Sim, 5,19, 5,19, né? sim, Por exemplo, muitas vezes eu posso não posso estar me prostituindo, mas eu posso estar com ciúmes, posso estar com discórdia com alguém, com inveja de alguém. E como que isso daqui é só para alguns, não é para todos? É para todos. isso. Sejam novos convertidos ou pessoas que já estão lidando com o evangelho há muitos e muitos anos. E a Exatamente. palavra, ela está sendo dita para fazer limpeza no coração mesmo. Sim. Você sabe que no versículo 2, irmão Faganelli, ele vai dizer assim, de 1 Coríntios que nós lemos agora, leite-vos de a viver. E essa expressão leite-vos de a viver, ele vai dizer assim também em Hebreus 5, ele vai usar uma terminologia semelhante, dizendo, eu vou lá, não precisa ir lá vocês. Hebreus 5, eu vou lá. E vai dizer assim, ora, aquele que se alimenta de leite é inexperiente com É a palavra diferente da definitiva. palavra. É. Sim, Então, a situação de mesmice de alguém ou de criança espiritual, ele não consegue progredir espiritualmente. Na normalidade de alguém, ela tem que progredir por causa de estar ligado ao Senhor e andando no Espírito, né? Sendo guiado pelo Espírito, conhecendo Cristo, ela tem que progredir para aquilo que é mais sólido, que aquilo que vai falar aqui no capítulo 5, ele vai falar assim, ó, olha que impressionante. Mas o alimento sólido, versículo 14, é para os adultos. E realmente, irmão, nós fomos muito encorajados a enxergar que nós precisamos alcançar maturidade. Toda a sim. abordagem, todo o trabalhar que o irmão Weber tem nos ajudado, porque realmente eu fui muito ajudado, confesso. Amém. Eu tinha um Verdade. conceito errado de muitas coisas, e através da palavra, com a ajuda dos irmãos, com paciência, porque o irmão teve bastante paciência, né, irmão Weber, comigo? Bastante paciência, está tendo ainda, mas foi derrubando certos conceitos errados, sabe, irmãos? Por exemplo, nós recebemos um ensino que dizia assim: tudo está feito em Cristo, nada está feito em nós. É fantástico você perceber que não aconteceu em nossa salvação, apenas em Cristo. Mas inconscientemente nós descansamos naquela verdade. Deixamos, como dizia assim, não, está tudo feito. Nós não tínhamos o ensinamento calvinista que diz que você vai, mas ao mesmo tempo ficamos mais tranquilos, porque dizia assim, é só crer. Então, só crer, essa terminologia que nós usamos, era você crer a certas palavras que o preleitor falava e era suficiente. Por exemplo, o Sim, só crer era que você tinha que abandonar aqueles conceitos do primeiro homem e viver com o segundo. Então, quem que estabelecia o conceito do segundo homem no ensino que nós estamos recebendo? Aquele preleitor. Ele dizia, faze isso, isso, isso. Ou seja, ele voltava aos rudimentos novamente de estatutos, de leis. Porque ele estabelecia, isso aqui é ser espiritual, isso aqui é andar na fé. Entende? Então, por um outro lado, graças isso aí ao é Senhor, frustrante, irmão. é Traz frustrante frustração aquilo. para aqueles ouvintes, porque ele não Exatamente. vê acontecer na vida dele aquilo que está sendo pregado. É lógico que Exatamente, não é irmãos. feito nada na carne, não tenha dúvida, mas a palavra, ela renova o entendimento. Aí o seu Sim, caminhar é procedente daquela também. verdade. Então, a renovação Isso, da mente é por meio da palavra, né? Então, você tem que crer na isso. palavra, então a própria palavra ela vai produzir aquele fruto. Agora, do Amém. jeito que era introduzido, é assim: você não vale nada, não serve para nada, tá tudo feito em Cristo e você fica perdido ali, ó. Eu até ouvi Exatamente. ali o irmão Renato, ouvi dizer ali que ele ficou meio perdido, que nem sabe orar, ele estava orando, sabendo orar mais. Eu ouvi um Ah, comentário ah, dele uma ocasião aí. Então, assim, irmão, Exatamente. perigo de irmão, introduzir. aqui nós vemos a fé Pode sem falar, irmão. obra é uma fé morta, né? A Isso, fé irmão. sem obra é uma fé morta. Então, quando Muito Sim, nós bom. não fazemos nada, quando nós não fazemos nada, essa fé que o irmão estava designando, que simplesmente crê, essa fé é uma fé morta, né? Isso. Então, para nós não tem validade nenhuma, né? O Isso. próprio Paulo diz, né? Fé morta, né? Fé sem obra é morta. Então, se nós não Isso. fazemos nada, se nós não fazemos nada por causa dessa fé, aí a nossa fé é morta, né?
Isso, exatamente. Irmãos, voltando no versículo 14 que eu estou lendo aqui de Hebreus 5, obrigado pelo aporte dos irmãos. Muito bom. Pode interromper. Eu gosto disso. Os irmãos podem ter liberdade de falar. Viu, irmão Heber? Você pode cortar e falar, que eu gosto, viu? Amém. Ó, versículo 14 fala assim: pela prática, ó, pela prática, tá vendo, o irmão Ronaldo? O adulto, Aham, pela ele está prática. vivendo aquilo, né, irmãos? Vamos falar assim. Ele tem a prática. O carnal também tem a prática. Mas qual que são as práticas que ele tem? As obras da Obras da carne. carne. Isso. Mas o adulto é aquele que está sendo guiado pelo Espírito. Quais são as práticas que ele tem? Olha só, Fruto do podemos Espírito. ler aqui o versículo de Gálatas agora, né? Vamos ter que ler, vamos lá, Gálatas capítulo 5 agora, versículo 22. Olha o que vai falar lá, Gálatas 5, 22. Ainda não entramos lá, né, irmãos? Aí estamos só na periferia ainda não entramos lá. Mas o fruto do Espírito, e é singular, não é os frutos, tá vendo? Quando nós estamos andando pelo Espírito, sendo guiado pelo Espírito, o que está acontecendo, irmãos? Está sendo manifesto. Estamos tendo um viver na qual o Espírito vai trazer isso aqui. O fruto do Espírito é amor, em primeiro lugar, nós. E você vê, irmãos, que a dificuldade da igreja em Corinto, tudo era uma questão de falta de amor. Por que que tinha entre eles ciúmes? E entre eles tinha preferências? Porque eles estavam olhando para si mesmos, eles não estavam no amor. Quando alguém é criança, ele anda pela carne e ele vai julgar as coisas segundo a carne. Ah, eu gosto de Paulo. Ah, eu gosto de Cefas. Não, eu gosto de Apolo, porque Apolo é muito intelectual, eu gosto do jeitão dele. E tem outra turma que vai falar assim: não, eu sou. Aquele vai falar assim: eu sou de Cristo. Tem os espirituais, né, que estão sempre acima dos demais, que os demais não entendem nada, não sabem nada, mas ele vai falar assim: eu sou de Cristo. Então, nós estamos bem. Esses aqui que dizem que é de Paulo, a gente não segue homens. Nós somos superiores aos demais. Irmão, isso é terrível, uma situação de alguém que não consegue perceber o seu lugar no corpo de Cristo. Olha que impressionante. Aqui em 1 Coríntios capítulo 12, não pode os olhos dizer a mão, preciso de ti, nem ainda a cabeça, os pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são necessários. E os que não aparecem menos dignos no corpo, esses damos muito mais honra. Também os que não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas a nosso membro nobre não tem necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Você vê, irmão, essa desvalorização dos demais, de onde vem? Carne, irmão. Essa falsa espiritualidade de você se achar superior aos outros. De onde vem, irmão? E você até pode citar, como nós já conhecemos isso, pessoas que dominam nas escrituras, mas na prática, eles desprezam os demais. E isso é sério, irmãos, porque a gente às vezes fica iludido com palavras, mas não consegue perceber a prática da pessoa. E você vê que nós colocamos lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10, que Paulo vai falar assim para Timóteo: você, Timóteo, seguiu de perto. Isso, irmão, é muito importante. Está seguindo de perto, porque não é só o ensino de Paulo. Aí está vendo o procedimento, está vendo todo o viver daquele apóstolo. Está vivendo o viver de amor, de entrega. Tem gente que usurpa a palavra de Paulo, como você colocando de Paulo, em certos versículos da Bíblia, porque convém a ele. Mas não vai naqueles lá que fala do sofrimento do apóstolo. Lógico, porque no seu viver não tem isso. Agora, usurpa versículos bíblicos de Paulo, se colocando para si mesmo como alguém que merece honra como Paulo. Mas no viver dele não tem isso. E isso é sério. Voltando aqui, irmãos, ó, eu estou empolgado aqui. Versículo 22. Vamos lá. Mas o fruto do Espírito, acharam? Tem Gálatas. Gálatas 5, Gálatas 5, 22. Mas o 22. fruto do Espírito é
O amor. Puxa vida, Amor. irmão. Puxa. Não podia ser menos que isso, né? O amor. Puxa vida. Nós precisamos ir lá, irmãos, quando Paulo vai escrever nessa mesma epístola, capítulo 13, né, irmãos? Capítulo 13 vai falar assim o seguinte, né? Ó, vai falar assim, 4 e 8. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Puxa vida, irmão. Amém. Que fundamento firme para falar do amor. E aí precisamos a frase do irmão Genaro. Por favor, irmão Genaro. Não sei se ele está pegando aí. Deus é amor. Aleluia! É maravilhoso, irmão. Você vê como que o Senhor está tirando a nós daquela esfera da mesmice. Isso o Senhor está Amém. fazendo. E o Amém. fato de nós estarmos aqui e nós testemunharmos do que no passado nós vivemos, parece negativo falar às vezes coisa, a gente parece que está. Quando outra pessoa ouve, vai falar assim, puxa, eles estão com muitas feridas. Não, irmãos. Nós não tem ferida, nós temos dor para nossos irmãos que estão encarcerados, presos em doutrinas e em pessoas manipuladoras. Nós estamos muito gratos pela libertação que o Senhor fez, mas ao mesmo tempo, irmãos, são oportunidades que o Senhor nos dá de apresentar os fatos feitos em Cristo, a verdade em Cristo, que não tem Amém. como você iludir. Você pode Irmão, falar muitas coisas, por isso que ontem nós falamos, né, na última reunião, falamos assim, você pode, não é só falar, e você falar que você tem revelações. Como é o nosso viver? Como afeta aquilo que você está ensinando o nosso viver? Que tem produzido. Irmão, nós conhecemos irmãos lá, escravos, 25 anos, que eles não avançam espiritualmente. 25 anos, eles não conseguem ter autonomia dessa escritura. Tudo depende do homem. O que esse homem fala e aprova, isso é verdadeiro. Eles, quando todo o tempo, são tratados como crianças. 25 anos, irmão. É só perceber 25 anos vivendo na mesmice, porque eles mesmos não conseguem progredir espiritualmente. Mas Não é graças ao permitido isso, Senhor, não. verdade, irmão. Infelizmente, não é permitido isso. Isso, Não dá condição, não tem palavra que faça com que ele cresça. exatamente, irmão. É superficial todo o processo. Isso. Deus seja louvado, irmãos. Essa Amém. palavra não é de coisa negativa, é de libertação. Você vê quando alguém fica livre? Você já viu o cachorrinho tatado ali, você solta a corrente? Como que ele fica? Fica tudo cheio. Irmão, nós fomos livres da manipulação de um narcisista, vamos falar assim. Eu vou saber, me perdoa esse termo. É forte, narcisista. Porque, irmãos, é dominador ao ponto de dizer onde você vai sentar e que tipo de cueca você vai usar. Você acredita uma coisa disso, irmão? Me perdoa, irmão, falar desse jeito. Mas eu espero que algum desses irmãos possam ouvir essas palavras e considerar diante do Senhor. E não ficar nessa situação. O Senhor te chamou para a liberdade, não para a escravidão. Vamos prosseguir aqui. Versículo Amém. 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Irmão, Amém. eu faz tempo o irmão Mauri falava assim, puxa, agora eu estou alegre, agora estou experimentando essa alegria, porque a alegria vem da liberdade que nós temos, a liberdade. Nós somos livres em Cristo. E não é uma liberdade porque você tem uma situação econômica boa, ou porque está tudo bem com a tua família, é uma liberdade porque nós sabemos aonde nós estamos e aonde nós estamos indo. Essa liberdade que nós temos produz em nosso interior alegria, que vem do Espírito. Não é uma Amém. alegria falsa, não é uma alegria circunstancial, é uma alegria que vem de dentro para fora. Minutos antes de começar a reunião, o irmão Heber contando, né? Mas o rostinho dele ficava assim,
transparente, contando a experiência lá dos irmãos lá na aldeia, né, irmão? E eu imagino o rosto do Cláudio, né? O Cláudio também está assim desse jeito. Mas é uma alegria, irmãos. Nós estamos com essa liberdade. Puxa, não, mas peraí, vamos lá na aldeia? Tem certeza que é para ir lá? Debaixo de uma árvore? Em que vai dar isso? Não, irmão, nós estamos sendo guiados pelo Espírito de liberdade. Amém. Que alegria, irmãos. Isso aí, o fruto do Espírito. É impressionante. Ó, continuando aqui, irmãos. 22, né? É bem Eu singular perdi. mesmo. O fruto é do Espírito, né? Isso, irmão. O fruto Paz. não é Oh, meu, irmão. e não é meu, não é seu, não é dele, não é do outro, é do Espírito, né, irmão? Irmão, O que maravilhoso. é a maravilha, desculpa, viu, irmão, tá interrompendo, mas o que é a maravilha dessa Não? palavra ser acolhida de tal forma que ela produz tudo isso aqui, ó. Verdade, irmão. Muito bom, maravilhoso. Ó, aqui vai falar assim: paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, você vê, irmão, o ponto de partida de alguém que está andando pelo Espírito não rege ordenança nem estatutos. Paulo tentou ajudar os coríntios. Eu imagino a carta anterior, que a gente não tem acesso àquele conteúdo, o Espírito não deixou, mas ele nunca vai dizer a eles para ir nas coisas da lei, ele sempre para que andassem no Espírito. Então, estas coisas que nós estamos vendo agora, não precisamos cansar de falar, nós precisamos sempre levar os irmãos essa diferença entre as obras da carne e as obras do Espírito. Voltando lá em 1 de Coríntios, irmão, vamos avançar lá porque nós estamos muito atrasados no tempo. 1 de Coríntios, capítulo 3, novamente. Ah, você sabe, irmãos, falando aqui, né? Versículo 4. Quando, pois, alguém disse eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não é evidente que andasse segundo os homens? Aqui, então, irmãos, é interessante isso aqui porque o sentimento que eu ganhei, é a luz que eu ganhei. Aqui tem dois aspectos. Está mostrando, por um lado, aqueles irmãos carnais, mas por outro lado, aqueles irmãos que prescindem com a palavra, ou que vão ajudar os outros. Embora, irmão, a edificação não é de certo grupo elite. Vamos deixar claro isso, né? Para que ninguém torça nossas palavras. A edificação é de cada irmão e é feita por Deus em cada irmão. Essa é a verdade da edificação. A igreja, que somos nós, cada um de nós estamos sendo edificados caça de Deus, família de Deus, né? Então, isso deixando claro, nós precisamos lembrar. A experiência dos Coríntios, ela estava dando ênfase aos homens, estava dando segundo os homens. Não é evidência que são, versículo 4, e aquele que diz que é de Paulo e outro que é de Apolo, não é evidente que andasse segundo os homens? Não é evidente que são os carnais, que são as crianças espiritual? E, irmãos, isso aqui, irmãos, nos remonta à experiência aqui de quando, em capítulo 1, só aqui um pouquinho mais atrás, né? Capítulo 1 vai falar, eu acho que é o versículo 4, vamos ver. Que Vou falar assim, versículo 11 a 13. Pois, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pela casa de Chloe de que há contenda entre vós. E refiro-me ao fato de que cada um de vós dizer, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado? E esse aqui, irmãos, eu vou falar um pouquinho. Ontem, falando com o irmão Mauri, uma frase que eu falei na reunião anterior sobre a sã doutrina, né? Eu falei assim, perdão, sobre o fundamento de Cristo. É, a expressão é assim: eu, como perito arquiteto, lancei o fundamento. Então, eu falei na reunião anterior, o fundamento é a igreja, é o evangelho. Eu falei assim. Aí, então, na conversação com o irmão, eu falei assim: está errado, quem que tá? Quem é o fundamento? Não, o fundamento não é Cristo, porque você fala evangelho. E isso aqui é luz. Para mim foi luz. Por quê? Vamos lá, Romanos 1. Romanos 1, Paulo vai acreditar seu ministério aqui, né? E disse: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Agora, no versículo 2, ele vai trazer o conteúdo. O que é o evangelho?
E isso aqui é muito bom. O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas na Sagrada Escritura. Não, aqui ainda não, é no versículo 3. Aqui fala, É, com respeito a seu filho. seu filho. Isso é o E essa evangelho. frase, vamos falar assim. Então, o fundamento é o filho, o fundamento é Cristo. Mas, irmãos, se Paulo ficasse só com essa frase aqui e saltasse para o versículo 5, olha como vai falar no 5. Vamos suprimir todos os versículos e falasse assim: por intermédio do seu Filho, que é Cristo, que é o fundamento, de quem viemos a receber graça e apostolado por amor de seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Se nós falássemos, omitíssemos aquelas palavras, não teríamos, como disse assim, o fundamento para dizer quem é esse Cristo. Porque, irmãos, tem muita gente pegando um fundamento que é Cristo, mas não é o Cristo que menciona Paulo. É um Cristo segundo os homens. É um Cristo que favorece a eles. É um Cristo que dá, como disse, tolerância, né? Que ele é longânimo. Um Cristo favorável. Mas olha o conteúdo seguinte: aqui tem um anexo, uma palavra que é muito interessante no 3, o qual. Esse anexo aqui eu não sei definir no português, mas ele vai dizer assim: o qual vai definir, segundo a carne, veio da descendência de Davi. E aqui nós, logicamente, nós vamos falar, ele, na plenitude do tempo, versículo Gálatas 4:4, Deus enviou seu filho, né, para resgatar os que estavam sobre a lei, nascido de mulher, certo? Aqui nós temos, ele é descendente de Davi, mas não fica com esse Cristo que estava aqui na terra. Certamente, irmãos, nós temos que saber lidar com essa palavra que eu estou falando. Eu não estou, como disse, desprezando aquilo, não. Estou mostrando, se você fica só com aquilo que Cristo fez. Tem gente que gosta, que fica fascinado com Jesus fez milagres, Jesus ressuscitou, Jesus se compadeceu, gosta daquele Jesus. Quando vai falar, eu mesmo gostava dos evangelhos, ia lá e só lá, né? Mas olha o que vai falar no versículo 4. Olha o que fala. E foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, não é só o Cristo vindo na terra, é o Cristo que também morreu e ressuscitou. Segunda de Coríntios, capítulo, esse conhecido, todo mundo conhece, né? Capítulo 5, versículo 14, vai falar assim: pois o amor de Cristo nos constrange, sabendo isto. Um morreu por todos, logo. Você vê, se você fica só com a informação de que Cristo é o fundamento e não entende de que está falando, você pode falar assim: não, Cristo é o fundamento, você tem que lançar um Cristo no fundamento. Que Cristo? O irmão Weber perguntou outro dia: que Cristo que nós estamos lançando? Você vê que é importante isso aqui, irmãos? E nos faz lembrar da reunião anterior que nós falamos sobre a precisão do evangelho, que Paulo tinha, né? Quando ele vai apresentar o evangelho. E ele chama a atenção dos coríntios, dizendo, no capítulo 15, se retiveres tal como vos preguei. Bola preguei. Exatamente. Então, o evangelho é o fundamento. E eu vejo assim: esse Cristo vindo e esse Cristo morrendo e ressuscitando. Para deixar claro, é lógico, o fundamento é Cristo, não vamos dizer isso. Mas que Cristo é? Que Cristo O que é, né, evangelho irmão? apresenta esse Cristo num todo, né? Isso, É isso que você está querendo dizer, né, irmão? exatamente. Ó, versículo 15. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morrer ressuscitou. Se você apresenta ou lança no coração de alguém um Cristo e não leva para esse evangelho que é a morte e ressurreição, você vai viver num falso evangelho. Você vai desviar a pessoa, vai lançar um fundamento que não é. Você está vendo como que é o perigo? Nós precisamos estar afinados com isso. O evangelho não é meramente que ele morreu e ressuscitou. É na morte dele, eliminou a nós. Nós fomos eliminados nele. Olha que interessante. Ele morreu por todos para que os que vivem
não viva mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Versículo 16. Assim que nós, irmãos, nós que estamos crendo, nós que estamos que foi lançado no seu coração esse fundamento que é Cristo, ó, daqui em adiante, ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecíamos a Cristo segundo a carne, ó, você tá vendo? Esse Cristo que Sim. estava vivendo aqui na terra, fazendo milagre, ó, já agora Não já não conhecemos mais. conhecemos, não conhecemos mais. É interessante porque eu lembro sempre, né, ó, a apreciação que João tinha por Jesus, né? E uma das expressões que ele era conhecido como o profeta amado, né? Não que seja errado que é o discípulo amado, né? Não era o discípulo amado? E que num Sim, certo momento você quem que reclinou sua cabeça sobre o peito de Jesus? Puxa, que fantástico, né? Não era íntimo? sim. Mas como que agora, em Apocalipse, esse mesmo Cristo que ele reclinava sua cabeça ali, olha lá, no Apocalipse 1:13, vamos lá, vale a pena. 1:13, fala assim, e no meio, 13, 1:13, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao homem com bestas talares, e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro, e sua cabeça com cabelos eram brancos, sua cabeça e cabelos eram brancos, como alva como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado na fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes, e seu rosto brilhava como o sol na sua força. Desses 7. Esse mesmo João, que quando estava ali, né, reclinou sua cabeça no peito e tal, né? Olha que ele vai falar assim, quando ouvi, porque primeiro tinha visto, tinha ouvido a voz, né? E ele estava ouvindo a voz e virou para ver, né? Agora, quando ele vê aquele lá, ele foi correndo para se reclinar na cabeça dele, para abraçar ele? Não. Olha o que aconteceu. Quando ouvi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, oh aleluia, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as Amém. chaves da morte e do inferno, aleluia, Amém. glória a Deus. Irmão, até Amém. aqui já valeu, já pode abrir e continuar os irmãos, porque é demais, isso aqui é maravilhoso, irmãos. Porque o evangelho, irmão, tira a nós fora daquela naturalidade da pessoa que. Você imagina lidar com uma pessoa que é carnal, que é criança. Puxa, ele vai vibrar com aquele Cristo. Você apresenta esse Cristo aqui e ele não quer, porque vai contra ele, né? Você vê como que é. Por isso que é importante, irmãos, nós que estamos, de alguma maneira, o Senhor está nos incumbindo essa questão da palavra. Nós vimos a importância por um lado, o nosso procedimento, o nosso viver, nosso comprometimento com a palavra, mas, por outro lado, nós vimos a coordenância ou coordenação entre os irmãos. E isso aqui, irmãos, é importante porque justamente quando os coríntios viam os irmãos, eles faziam partido entre eles. Como disse assim, não, eu prefiro fulano, porque o fulano fala melhor. Eu prefiro fulano por isso. Ah, ele é tão doce, ele é tão bonzinho. Você vê como que a perspectiva de alguém que está andando pela carne não consegue ver a finalidade da palavra e quem está falando. E isso é Verdade. natural daquele que está vivendo pela carne, irmão. Faz preferências. Por isso, irmão, o Senhor está em nosso coração, nos conduzindo à maturidade para nos dar esse alimento sólido. E voltando lá, vamos de novo. 1 Coríntios, vamos prosseguir, porque senão a gente não avança. E o tempo, ixi, já foi embora. Já não tem mais tempo. Ô, irmão, o que vamos fazer agora?
Eita, meu Vamos Deus do seguir, céu, eu queria vamos seguir entrar, em viu, irmão? Não frente. vai dar. Vamos, É? vamos marchar, irmão. Vamos em frente. Vamos, vamos, vamos. Amém. Aleluia. Versículo 5 e na adiante. Vamos ler até o 8, por favor. Algum irmão? De capítulo 3, né? De 1 Coríntios, né? Isso. Do 5 ao 8, irmão, por favor. Quem é, quem é Apolo e quem é Paulo? Servo por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Amém. Irmãos, Amém. é uma alegria, sabe, irmão, quando você lida com os irmãos novos, né? Nós estamos envolvidos com certas famílias que a gente está fazendo um estudo bíblico. Eu acho que a Lília sempre posta algum videozinho, né? Eu também mando para os irmãos. E a alegria deles é muito contagiosa. Eles são tão espontâneos que é maravilhoso, né? A gente vai para ficar uma hora, fica até meia-noite. Vai às 8 para ficar até às 9, né? 9h30 no máximo. Fica até meia-noite. Não tem como. A gente tenta, mas não consegue. Mas por quê? Eles têm tanta fome, tanta sede do Senhor. Mas, irmão, você sabe qual que é o perigo de nós, irmão? Trazer pessoa para nós. E quando a Sim, pessoa fala assim, puxa, como fui ajudado, que palavra maravilhosa. Irmãos, isso é o perigo, irmãos. Nós precisamos atentar para essas coisas. Porque nada é nós, não é por nós, não é nós, é o Senhor fazendo. Essa amém. percepção, irmãos, precisamos ter. A glória é do Senhor, o Senhor está fazendo as coisas, mas é dele. Ele não compartilha com ninguém sua glória. E tem um versículo que eu separei aqui para leitura, que eu acho muito importante ler. Ó, irmãos, em Tiago, deixa eu achar aqui. Até coloquei aqui Tiago 3:1. Vamos lá, rapidinho. Depois voltamos aqui. Meus irmãos, acharam? Meus 3:1. irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Você está vendo, irmãos? E sempre que leio esse versículo, me remonta a Moisés. E qual foi o motivo que Moisés não mereceu entrar? Puxa, o grande irmão, puxa, aquele irmão, como que não vai entrar na boa terra? Né? Quem não julgou no seu íntimo falar assim, foi muito pesado o senhor falar aquilo, deixar ele não entrar porque ele, um povo rebelde disso, não vai falar irrefletidamente? E quantos de nós não fala refletidamente? Mas, irmão, naquela posição que ele estava, em nenhum momento ele podia trazer palavra de si, ou como ele mesmo. Ele estava transmitindo as palavras do Senhor. Você vê que sério que é o negócio? Ele estava na posição na qual ele não podia ter variação. Ele tinha que ser extremamente fiel a que Deus estava comissionado. E Viu, que Vitor? isso em cada um de nós cale profundamente, irmãos. Que o Senhor nos dê temor, por um lado, mas ao mesmo tempo, irmãos, não ficar com medo, porque não é o verdadeiro amor, lança fora o temor. Não estamos falando aqui, não, você não vai falar porque falou palavra errada. Nós estamos falando de uma motivação. Porque aqui, irmãos, na simplicidade, cada irmão tem liberdade, né? Eu gosto muito de escutar todos os irmãos falando. A gente tem que ter essa liberdade. E se alguém erra, eu mesmo, não, falo como fez para vocês, eu gostaria muito de ser corrigido, porque eu tenho muitos erros. Primeiro que eu sou argentino, que fala tudo errado, fala o portunhol, que às vezes não entende, e às vezes fala coisa que não cola, né? Então, eu gostaria muito que os irmãos falassem. Tem essa liberdade. Falar, irmão, acho que esse ponto aqui estava errado. O que você acha? Vamos. Claro, no amor não vai ser, né? Você não é de Deus, tá vendo? Você errou aqui. Você não é de Deus. Você é um neófito, como já me falaram no passado, né? Você é um neófito. O que você está falando aqui? Você é Não, não é carnal. isso. Você é carnal. É.
Então, não é isso. É no amor poder nos corrigir mutuamente, irmão. Puxa vida, nós temos que ter liberdade entre nós, né? É Isso aí é verdade. muito saudável para a edificação, porque nós não entramos ainda na questão de edificação, tá vendo? Não vai daí para entrar. Não entramos ainda, só estamos mostrando uns pontos que são importantes, irmãos, para poder desenvolver a edificação. Você vê como que é importante isso aqui, trabalhar, irmão, cada vez mais, estar claro, com liberdade e com segurança no interior, no coração. E aqui, irmãos, ó, de modo que nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa. Sim, Ó, ora, o que planta e o que rega são um. Tá vendo, irmão? E tem harmonia sim, entre nós. Tem essa liberdade. Ó, ora, o que planta e o que rega, versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Irmão, que precioso, irmãos. Nós estamos na peregrinação, na caminhada, em que nós podemos servir ao Senhor. E isso nos leva para 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Isso aqui, irmãos, é muito saudável. Os irmãos têm que almejar o bispado, né? Tem que almejar. É lógico, não vá usar isso para que o coração se soberbeça. Porque eu sempre falo assim, você não pode colocar um neófito diante de pessoas, porque ele vai se ensoberbecer. Mas tem pessoas, irmão, que sutilmente o coração se foi enaltecendo. Qual foi o primeiro de todos que você conhece, que bem latente, que ele estava administrando de tudo, Deus colocou para fazer tudo, de repente ele fala, você é igual a Deus. Tá vendo como as pessoas me seguem, como eles gostam de mim? O coração enganoso, sutilmente, a gente pode cair nessa terrível situação que se enaltece. Porque que se humilha será enaltecido, mas que se enaltece será é humilhado. humilhado. Viu, irmãos? Então, isso aí para nós uma advertência, irmãos. Graças ao Senhor por isso. Eu ia ler o versículo aqui, que esqueci. O versículo 8, né? Ora, o que A planta e primeira, o que rega são um. você tinha citado a primeira, Pedro 4, parece. Isso, é verdade, verdade. Muito bem. Obrigado, irmão. Obrigado. Primeiro O de Weber ia Pedro. comentar alguma coisa, irmão? Não, O Diga, mas Weber ia tudo pode. bem. Não, mas depois eu comento. Eu ia só acrescentar algo que o Vitor estava falando, né, só para contribuir, mas depois eu posso passar posteriormente. tá Sim, bem. irmão. Pode falar, irmão Fernando. Não, não, era só isso mesmo. O irmão Ah, Weber ah, ia comentar, mas ele vai deixar retirou. para depois. Tá. Serviu uns aos outros, cada um 4, conforme. qual o versículo? Versículo 10, irmão. 10. Serviço, isso. 1 de É, Pedro 4:10. isso. Serviu uns aos outros, cada um conforme ao dom que recebeu, como bons dispenseiros da multigraça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. E aqui, irmãos, eu queria só trazer uma reflexão, que oráculos é conforme ao desígnio, ou determinação, ou aquilo que Deus fala, aquilo que sai de Deus. Então, aquilo que sai de Deus é o que nós podemos falar. Por isso É que só, entra aquela frase Vitor, maravilhosa do irmão, não ultrapasseis o que está escrito. Pode falar, irmão Eber. não, né, é só agregar mais um ponto, né? Assim, não é simplesmente o que sai de Deus, porque eu posso Sim, falar assim, ó, assim diz o Senhor, né? Se o Senhor está falando e falar muito algo bom. que não tem nada a ver, é daquilo que sai evidentemente de Deus, mas é segundo a palavra que está registrada, porque a única maneira de falar por Deus é falar o que está Muito escrito. bom. E senão Amém. fala assim, né? É porque todo mundo fala por Deus, de certa forma, né? Aham. Qualquer um que Exatamente. está usando a Bíblia está falando por Deus, mas a gente sabe que a grande maioria está fora daquilo que está escrito. Isso. E Como obrigado, está irmão, por escrito, essa. muito bem frisado aí, muito, Exatamente. muito bem E observado. aqui, segundo os oráculos, podemos falar assim, é aquilo que vai trazer salvação para a pessoa. Então, é Cristo. Nós precisamos falar daquilo que foi feito por Deus em Cristo Jesus. E isso, irmão, é como diz, uma proteção para não ultrapassar aquilo que está escrito dentro do que Deus quer fazer em cada pessoa. Agora, veja bem, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus.
Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Amém. Jesus Cristo, a quem pertence a Amém. glória, o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Você vê, Amém. Amém. irmãos, essa questão de servir, se envolver, nós vamos, quando entramos no capítulo 2, que não vai dar para entrar. Lamentavelmente, eu não vou conseguir desenvolver mais, por causa do tempo, e eu acho que se eu entrar naquele ponto, vai ficar no ar muita coisa. Então, eu não vou entrar, porque se eu entrar, vai ficar descolgado o assunto, né? Por causa do tempo. Aqui, para entrar naqueles versículos 9, 10, 11, 12 e 13, que deveria ser o desenvolvimento, vai tomar pelo menos meia hora. Então, eu prefiro parar por aqui e, em outra oportunidade, que o senhor preparar, a gente desenvolve isso aqui, que é muito bom e importante. Tá bom, meus amados irmãos? Então, vou deixar Amém. para os irmãos prosseguir aqui na fala, tá bom? Deus seja Amém. louvado.